Eu queria aproveitar para fazer uma avaliação um pouco mais detida sobre algumas questões que eu vi nessa publicação Fertilizer Focus da Argus, que é uma das principais empresas do mundo de inteligência competitiva, de informação sobre o mercado, e queria compartilhar então aqui algumas das conclusões. E para começar, mostrar a grande chacoalhada que esse mercado sofreu desde a pandemia. A gente pode ver uma certa estabilidade nos preços dos fertilizantes desde 2015, até uma leve tendência de baixa, mas a partir de 2020, grandes saltos no preço desses produtos, com destaque para essa escalada considerável a partir do início dos conflitos na Ucrânia. Então, em primeiro lugar, a gente pode concluir que a alta do preço no mercado de fertilizantes já vinha acontecendo desde 2020, que em 2021 já tinham sido sentidos aumentos bastante abruptos nesses produtos, mas sim, a partir da crise na Ucrânia, há uma explosão com as perspectivas de queda nesse mercado, onde a Rússia é um importante produtor. Mas a gente pode perceber que desde a concretização da invasão da Ucrânia, o que tem acontecido de fato é uma queda substantiva dos preços nesse mercado. Aquela história de comprar no boato e vender no fato, mostrando em alguma medida que os preços dos fertilizantes refletiram uma perspectiva de queda da oferta russa que não se concretizou, e a partir da invasão os preços começam a voltar a patamares mais baixos. E só de novo para confirmar essas tendências, aqui em vários tipos de fertilizantes, fosfato, amônia, ureia, etc., mas em todos, apesar das suas especificidades, seguindo mais ou menos esse contexto geral de alta na pandemia, ampliada pelas questões do conflito na Ucrânia e, mais recentemente, uma reversão dessa alta de preços com uma queda significativa em todos os principais grupos de fertilizantes. Mas eu queria chamar a atenção que existe uma certa geopolítica por trás desse mercado de fertilizantes. E a gente deve se lembrar que o presidente do Brasil, por exemplo, logo antes da invasão à Ucrânia, foi visitar a Rússia na tentativa de garantir os suprimentos desses produtos que são tão fundamentais para a agricultura brasileira. Mas quão fundamentais, quão exposto está o Brasil aos humores desse mercado internacional de fertilizantes? O agro brasileiro é dependente do mercado internacional de fertilizantes. E aqui temos uma medida. O Brasil, que é o maior importador de fertilizantes do mundo, importa quase 100% do uso necessário desses produtos na sua produção interna. Então, 90% de todo o fertilizante consumido no Brasil vem de fora, é importado. O que coloca o Brasil nessa estranha relação de ser um player importante, o tamanho da bolha nesse gráfico sinaliza o tamanho do mercado, e o Brasil é o maior de todos, como a gente pode ver aqui, e com uma dependência das importações, de novo na casa dos 90%, o que só mercados bem pequenininhos costumam se encontrar nessa região. Outros mercados grandes, como China e União Europeia, dependem muito menos das importações desses insumos do que o Brasil. Na questão da dependência do Brasil em relação à Rússia especificamente, ela não é tão grande. Das importações brasileiras de fertilizantes, cerca aí de 25% a 30% provém desse país. Situação muito diferente, por exemplo, da Ucrânia e do Azerbaijão, onde mais de 80% dos fertilizantes têm origem na Rússia, ou até mesmo da China e da União Europeia, que cerca de 40% dos fertilizantes são importados do país do leste europeu. No entanto, a dependência geral da União Europeia e da China
muito menor que a do Brasil, sendo a da União Europeia 20%, um pouco mais de 20%, e a China 10% do seu consumo é vindo do exterior. Então, se existe essa geopolítica dos fertilizantes, o Brasil é um dos países mais expostos, não exatamente uma exposição ao risco da Rússia, mas uma exposição geral, porque a gente produz quase nada do que a gente consome desses insumos centrais para a produção de um setor central para a economia brasileira, que é o agronegócio. Sem fertilizantes, não tem agronegócio. E o Brasil importa 90% de todo o fertilizante que ele precisa. É bem verdade que não da Rússia, mas cada vez mais do Canadá. E essas importações brasileiras do Canadá têm como motivo uma diminuição das importações da China. A China, levando em conta essa geopolítica dos fertilizantes, essa dependência do setor do agronegócio, desses insumos industriais produzidos a partir de petróleo e outros processos químicos. Então a China não quer deixar sua agricultura na mão da dependência da importação desses fertilizantes do exterior. A China quer ter um controle sobre esse insumo que, em última análise, vai determinar a produção de alimentos no país. Então, se não estou enganado, em março do ano passado, a China impôs restrições à exportação de fertilizantes, justamente para direcionar cada vez mais ao seu mercado interno essa produção. Obviamente, buscando uma produção mais intensiva, uma maior produtividade no campo, que leve no médio e no longo prazo a uma diminuição da própria importação de alimentos pelo país. E o Brasil foi um dos impactados diretamente por essas restrições de exportações de fertilizantes da China, de novo tendo que buscar o produto com fornecedores do Canadá. E a gente está falando que fertilizantes, em última análise, explicam a capacidade de um país de produzir alimentos para sua população, e eu queria trazer aqui duas medidas dessa situação. Em primeiro lugar, nos Estados Unidos, onde a gente vê um crescimento bastante sólido da produtividade dos cereais no país. Então, o milho produzia 80 bushels por acre por ano em 1980. Vou pedir para relevar as medidas no sistema imperial americano, mas focar no número que era 80 a produção em 1980. E hoje, essa mesma área produz quase 150 bushels. Então, vou só ilustrar, né, como se fosse no sistema métrico, mas produzir 80 quilos por hectare, agora produz 150 quilos, quase o dobro, na mesma área plantada. A mesma coisa aconteceu com a soja, que passou de 25 para 50, num ritmo menor, mas ainda assim com um crescimento quase constante ao longo do tempo. Aconteceu também com o trigo. Então, nos Estados Unidos, se atribui esse aumento da produtividade, ou seja, eu consigo produzir mais no mesmo terreno, num terreno do mesmo tamanho, porque eu estou usando cada vez mais tecnologia nessa produção. E essa tecnologia, obviamente, tem uma relação muito grande com o uso desses insumos de melhoramento do solo, como os fertilizantes. Então, a gente poderia dizer que os Estados Unidos, arredondando, hoje, na mesma área plantada, ele consegue produzir o dobro de cereais do que ele produzia nos anos 80, porque é uma agricultura intensiva em tecnologia, que usa cada vez mais esses fertilizantes, esses corretores de solo, além de outras tecnologias que permitem uma produção cada vez maior, sem a necessidade de expandir a área agriculturável. E no Brasil, a gente vê um movimento um pouco distinto. Eu peguei aqui a produção de cereal, a produtividade de cereal total, não tenho dado por cereal, por soja, milho e trigo,
Mas esse dado do Banco Mundial mostra que o Brasil teve um grande aumento de produtividade, um grande salto, mas que ele aconteceu lá nos anos 70 e 80, aonde a produção brasileira saiu de pouco mais de 3.000 quilos por hectare e dobrou para quase 7.000 quilos por hectare. Mas desde os anos 90, a gente vê que essa produtividade na produção de cereal no Brasil, apesar dela oscilar muito, mas ela mantém como média quase estável. E hoje a gente está no mesmo ponto, no último dado, que é de 2020, da produtividade no campo, que o Brasil estava lá em meados, início dos anos 90. Ou seja, são 30 anos sem grandes avanços na produtividade no campo. E isso eu acho que ajuda a explicar muitos certos conflitos que a gente vê se agudizando no país nos últimos tempos. Porque se eu não consigo produzir mais aumentando a produtividade, o caminho que resta é aumentar a área plantada. E por isso a aposta do agronegócio brasileiro em se opor a qualquer política de preservação dos biomas do país, por exemplo. Porque o fertilizante é importado, a gente viu inclusive com saltos no preço que torna praticamente inviável o uso desses produtos, é muito caro, e como o empresário não quer diminuir sua margem de lucro de jeito nenhum, então ele prefere não comprar o fertilizante e desmatar, aumentando as suas receitas através do aumento da área plantada e não da produtividade. Então eu queria inclusive relacionar essa estagnação da produtividade no campo do Brasil à questão da própria desindustrialização do país. Porque ao ter uma dependência muito alta da importação de fertilizantes, que é derivada da falta da produção interna, da falta de investimento na produção industrial, em plantas industriais que produzam esses fertilizantes, isso faz com que o Brasil fique exposto às variações do preço internacional, à disponibilidade dos ofertantes que, como a China, reduziu as exportações, o que leva o agro brasileiro a uma atitude cada vez mais predatória em relação ao meio ambiente, porque como ele não conta com uma oferta razoável de um insumo fundamental para o aumento da produtividade, o caminho para o aumento da receita sem aumento da produtividade é simplesmente expandir a produção ocupando novas áreas. Então, conectando de novo esses pontos, a desindustrialização deixa o Brasil sem fertilizantes, a falta de fertilizantes a preço e a condições razoáveis faz com que o agro não consiga aumentar sua produtividade, o que leva o setor a diagnosticar como única saída possível a ampliação da área agriculturável, que mais cedo ou mais tarde leva ao desmatamento. E para finalizar essa discussão, então, vou falar, que não adianta ir na Rússia pedir para manter as exportações de fertilizante. O que precisa é produzir internamente a preços acessíveis para que o agro possa, de novo, basear sua estratégia de crescimento nos ganhos de produtividade e não na expansão destrutiva das florestas do país. E para finalizar a análise aí dessa publicação tão interessante, ela traz algumas perspectivas para esse mercado, mostrando duas direções bem distintas. A primeira é de que os países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, devem manter um crescimento baixo e sem grandes perspectivas de crescimento. E do outro lado, a China saindo da volatilidade da política de Covid-0, que levava a constantes fechamentos e aberturas das cidades no país, o que trouxe essa flutuação muito grande para o PIB da China durante essa política de Covid-0. Mas agora, com a reabertura e a retomada da produção da China, uma perspectiva de um crescimento mais estável e crescente para o país do Oriente, que é confirmado pelo crescimento das importações de commodities no primeiro trimestre desse ano de 17%.
De novo, as importações chinesas de commodity no primeiro trimestre desse ano cresceu 17% em relação ao ano passado. Que foi um ano muito ruim, é bem verdade, mas esse ano se coloca aí no patamar de importações mais elevado dos últimos 6 anos, o que representa que a China está voltando à sua máxima capacidade de produção industrial e, por isso, ela está demandando cada vez mais, como nunca, minério de ferro, cobre, petróleo, carvão, soja, carne. Alguns desses mercados, de novo, tão centrais para o agronegócio brasileiro, como soja e carne. E dado que os Estados Unidos e a Europa não apontam grandes perspectivas de retomada do crescimento, não me parece uma aposta muito arriscada dizer que esse agronegócio brasileiro tende a cada vez mais ter como comprador a China.